Comprei o cutter mais barato da Amazon e hoje vamos testar se funciona. Bem-vindos ao canal! Meu nome é Eric, do canal Two Guys and a Cooler, e hoje vamos nos divertir com o cutter. Vai ser emocionante. Não sei o que esperar. Vamos usá-lo pela primeira vez diante das câmeras. E se eu puder voltar umas 4 ou 5 semanas, eu estava ao telefone com Bradley Robinson, lá do Judd's Barbecue. Conversávamos sobre cachorros quentes quando ele me perguntou sobre a minha experiência com cachorros quentes. Ele tinha feito um vídeo divertido de cachorro quente de ovo recheado. Vou colocar um link para o vídeo do Bradley na descrição abaixo. Enquanto falávamos de cachorros quentes, salsichas emulsificadas e cutters, não pude contribuir muito porque não tenho um cutter. Um cutter é basicamente o principal equipamento usado para fazer salsichas emulsificadas de alta qualidade. Você pode improvisar ao preparar salsichas emulsificadas, usando um moedor para moer a carne várias vezes ou um processador de alimentos, como já fizemos. O cutter é o equipamento ideal para esse tipo de salsicha. Durante a conversa, Bradley me fez pensar. E eu pensei comigo mesmo, sabe de uma coisa? Talvez esteja na hora de trazermos um cutter para este canal. E deixa eu começar dizendo que cutters são absurdamente caros. Sério, nem faz sentido o quanto eles custam. A Hobart, provavelmente uma das marcas mais renomadas de cutters, vende 2 modelos. Um é indicado para processar cerca de 2,5 kg e outro para cerca de 7 kg. O cutter de 2,5 kg, novo, custa algo em torno de 9 a 10 mil dólares. E a unidade maior, aquela que processa 7 quilos. Estamos falando disso, não estamos falando de 70 quilos. 7 quilos de salsichas ou embutidos emulsificados custam algo em torno de 14 mil dólares, 14 mil dólares. Então, para mim, nunca consegui justificar investir em um equipamento que simplesmente não faz muito sentido pelo custo e pelo rendimento. Estou no Amazon procurando cutters tipo Buffalo e achei o que usaremos no vídeo de hoje. Modelo número GJ805, o Terawizy Buffalo Chopper, o Bold Cutter. E vamos dar uma olhada rápida na página deles na Amazon. Porque, sabe, uma coisa que percebi sobre muitas das marcas que vendem, tipo Haka, e enfim, várias marcas asiáticas que vendem cutters tipo Buffalo, é que as fotos que eles mostram são bem enganosas. Esta não é uma máquina que vai cortar, sabe, cubinhos perfeitos para você. Esta é uma máquina que basicamente tem um modo só, picar. Só isso. É isso mesmo, você coloca o que quiser lá dentro, ela vai picar. E o quão fino ela pica depende de quanto tempo você deixa lá dentro. E hoje vamos passar vários tipos de vegetais pela máquina, só para tirar essa dúvida de uma vez. Então vamos ver quais são as promessas deles sobre o que essa máquina faz, a capacidade, essas coisas, e depois vamos colocá-la para funcionar. Certo, aqui está o anúncio, e a primeira coisa que notei foi a fotografia. Então, quando olhamos para a carne e os diferentes vegetais que estão sendo picados, eu quis ver se isso realmente representa o que essa máquina é capaz de fazer. É assim que a carne fica. Você vai ver como a nossa carne ficou mais para o final deste vídeo. Ao lado tem algumas pimentas e coentro. Acho que suas pimentas e coentro ficariam exatamente assim se colocados na máquina. Vamos dar uma olhada em outra página, certo? Essa é outra marca. Este é o Haka. Um pouco mais caro, certamente é maior, com mais capacidade e talvez motor mais potente. Mas quando eu olho as fotos dessa unidade, começa com a carne que poderia ter passado pelo cutter. Vamos ver o nosso no fim do vídeo. As cenouras parecem boas. Acho que se colocar cenouras ali, isso sai no final. Batatas, com certeza não. Você nunca vai conseguir batatas que fiquem assim em uma unidade dessas. O mesmo vale para cebolas. Se você colocar cebolas ali, elas nunca vão sair desse jeito. Estou me desviando. Vamos voltar à página original. Na primeira seção, a unidade informa que a tigela usada para picar alimentos é de aço inoxidável 304. E as lâminas são feitas de aço inoxidável 420. Esta unidade possui capacidade para 1 kg de carne. Então, você realmente só pode processar 1 kg de carne por vez? Não é muito. E ela pesa cerca de 16 quilos. Então, não é muito pesada. Eu não diria que é extra grande. Ela ocupa algum espaço na bancada. Mas não é grande.
Nossa unidade cabe bem na tábua de corte e inclui todos esses acessórios. Porém, não veio embalada dessa forma. Tudo estava organizado em sua própria caixa e compartimento. Dentro dela, há algumas arruelas, uma de trava e uma porca-cúpula. Você recebe 3 de cada. Agora você só precisa de uma de cada, mas recebe extras, 2 chaves de tamanhos diferentes para montar lâmina e cúpula. Você também recebe 2 lâminas. Então você recebe uma para usar e uma extra. E essas são suas lâminas em S. Observe a direção da lâmina. Uma parte traz a inscrição solto e apertado, a outra não possui inscrição. Então, a parte que tem a inscrição vai ficar voltada para longe do motor. É aí que a arruela de trava e a porca-cúpula são fixadas, exatamente assim. Essas lâminas são incrivelmente afiadas, como devem ser. Então, manuseie com cuidado. Você recebe um par de luvas, que seria bom se fossem à prova de corte. Você recebe uma colher, uma mini espátula raspadora e uma escova de limpeza. Agora vamos montar. A tigela é fixada com este parafuso aqui em cima. E então, embaixo da tigela, há 4 encaixes que se alinham a um guia. E quando esse guia gira, a tigela gira junto. Basicamente, é isso. O parafuso parece ser bem resistente. Quero dizer, é de aço inoxidável 304. A marcação no topo do parafuso mostra a capacidade máxima, especialmente para vegetais. Para a carne, como mencionei, o limite é cerca de 1 kg ou 2,2 libras. Então, há os encaixes na parte de baixo que se ajustam àqueles 4 encaixes na base. Você só precisa girar um pouco para travar no lugar. Ao colocar a tigela na base, basta algumas voltas até encaixar nos suportes. E agora está travado. Neste ponto podemos, parafusar aquele parafuso e apertá-lo com a chave que veio no kit. Interessante que, ao apertar a porca para travar a tigela, ela não vai até o fim. Ela fica para fora cerca de 1 centímetro, talvez menos, o que me confundiu no início. Achei que fosse defeito, mas esse é o design. Apertei rapidamente com a chave inglesa e prendi a tigela. Agora uso a lâmina curva em S. Deixe a escrita voltada para fora da máquina, longe do motor. Coloque a arruela, a de trava e a porca cega. Aperte rapidamente com as 2 chaves e o conjunto de lâminas estará pronto. E como você pode ver aqui, há um risco de corte. Então muito cuidado. A lâmina é extremamente afiada. A forma de apertar isso te coloca no caminho da lâmina, então é preciso atenção. Gosto da distância da lâmina em relação à tigela. Vamos ver como isso funciona ao cortar vegetais e depois carne. A tampa também é muito fácil de colocar. Você literalmente só precisa deslizar ela até o final dessa barra traseira. Se feito certo, a haste da barra traseira manterá a tampa aberta. Você pode fechar sem problema. Sobre a montagem é bem simples. Uma lâmina, uma tigela e a tampa. É preciso travar a tampa para ligar por segurança. Há um parafuso que impede abrir a tampinha. Vamos removê-lo para acessar diretamente e criar uma janela no processador em funcionamento. Depois, adicionaremos legumes e carne. Não quero ligar e desligar o aparelho sempre, então deixamos o ponto de acesso pronto. Isso já foi lavado. Agora vamos ligar. Ao fazer isso, você verá que está ligado, mas o recipiente não gira. Você precisa acionar o temporizador para ligar a máquina. Agora que ativamos o temporizador, veja à direita, o recipiente está girando. Aí está. Não sou muito fã disso, mas é assim mesmo. Vamos começar com os vegetais. Não vou prepará-los, quero ver o que acontece jogando as cebolinhas e o aipo. Depois colocamos algumas cenouras. E ok. É exatamente isso que você pode esperar de um cutter. Picar, picar, picar. É assim que a coisa funciona aqui. Estamos preparando a linguiça para a sopa de bolinhos do Larry Kapidjian para o Celebrate Sausage Season 7 e preciso de um caldo incrível. Estes são os vegetais que vão no caldo. E uau, isso é incrível. Quanto mais tempo você deixar ali, mais fino ele vai picar tudo. Vamos fazer mais uma rodada de vegetais rapidinho. Temos cogumelos e vamos colocar algumas cenouras.
E eu não vou fazer nada com as cenouras. Embora eu ache que, se eu realmente quisesse que esse aparelho durasse muito tempo, seria sensato não forçar tanto, certo? Então, tipo agora, colocar cenouras inteiras ali, especialmente do tamanho que estou colocando, está colocando muita pressão no aparelho. Talvez fosse melhor cortar em pedaços menores e colocar aos poucos, mas colocamos todos os vegetais inteiros, e esse foi o resultado. Tivemos que fazer 2 rodadas. Pegamos uma tigela de vegetais que vai para o caldo que estamos preparando. Está com ótima aparência. Se quiséssemos mais fino, poderíamos deixar mais tempo. Agora vou testar o aparelho com carne, que é como pretendo usar esse cutter. Temos carne de porco, carne bovina e gordura dorsal de porco. Fazemos uma linguiça alemã, Bialwurst, com parte da receita emulsificada e outra picada grosseiramente. Eu queria poder ativar o aparelho sem temporizador, mas não é tão importante. No nosso caso, você precisa ligar o temporizador para ligar o aparelho, mas tudo bem, tanto faz. Certo, vamos lá colocar nossa carne lá dentro. Nossa carne agora provavelmente está em torno de 0 graus Celsius. Note que a tigela levou um tempo para ganhar velocidade. Percebi que isso é comum na maioria dos lotes que fiz. Vamos adicionar os ingredientes salgados primeiro. Antes dos temperos, colocamos o sal. Agora tentamos extrair proteína. E tudo o que estou fazendo é picar a carne. Então temos nossa carne bovina e suína ali no momento. E queremos manter a temperatura abaixo, realmente abaixo de 4 graus Celsius. Às vezes, desligamos o aparelho, conferimos a temperatura e garantimos que continua abaixo de 4 graus. Agora está em 2 graus, tudo certo. Adicione um pouco de gelo para manter tudo bem gelado. Essas são as instruções básicas para emulsificar carne para linguiça. Observe a tigela enquanto faço isso. Percebeu como ela parou e ficou mais lenta? Isso é porque estou colocando um pouco de pressão demais na tigela e o motor não é forte o suficiente para superar isso. É algo que eu quero ficar atento enquanto uso essa máquina, porque se eu fizer isso muitas vezes, talvez eu possa danificar o motor, o que definitivamente não quero. Então, estamos a 35 graus Fahrenheit. Agora vamos adicionar a gordura, os temperos restantes e o aglutinante. Usamos amido de batata como aglutinante. Já está processando há cerca de 6 ou 7 minutos com temperos e aglutinante. E só pensando alto, acho que se nós moêssemos previamente a carne e a gordura, conseguiríamos uma emulsão mais fina. Basicamente, viraria uma pasta muito mais rápido. A emulsão ocorre na segunda etapa do processamento, enquanto a primeira é dedicada à extração de proteína. A segunda etapa é picar tudo bem fininho para que a proteína, a gordura e a água se unam. E durante essa etapa, não queremos que a temperatura passe de 13 graus Celsius. Então, é isso que estamos fazendo agora. Estamos apenas picando tudo. Eu estou meio que controlando essa massa, colocando ela bem no centro. E está bem pastoso nesse ponto, na verdade. Está bem legal. Agora é medir a temperatura. 55, absolutamente perfeito. Ok, então 54. Então é exatamente aqui que eu quero estar em relação à temperatura, certo? Se deixarmos muito tempo, a emulsão pode quebrar e a gordura sair da linguiça. Não queremos isso. Agora, vamos só remover a massa do cutter. Perceba que estou colocando pressão demais, o que fez a tigela parar aqui. Preciso pegar o jeito, mas com mais prática vou dominar. Aqui está o resultado final da carne. O corte durou cerca de 12 minutos. Se você olhar mais de perto, ainda dá para perceber pequenas partículas de gordura. E acho que um tempo maior de corte resolveria isso com certeza. Mas a gente já estava chegando na temperatura ideal, então tivemos que tirar. Além disso, acho que pré-moer também resolveria isso. Mas a textura aqui está muito boa, incrivelmente pegajosa. Vou dar uma cozinhada rápida nisso e ver o resultado. Na verdade, vamos usar essa massa para uma linguiça maior, mas precisamos provar antes. Vamos cozinhar isso em pouca água e observar se forma uma camada de óleo. Se aparecer, significa que a gordura saiu da linguiça e ela está estragada. Mas essa linguiça está totalmente cozida. 65 graus Celsius por dentro, sem água oleosa. Uau! Ok, muito bom.
Estou adorando a textura dessa linguiça até agora. Isso tem a textura ideal para a linguiça emulsificada, o que é essencial. Eu quero cortar bem no meio para que possamos dar uma olhada no corte central e ver como fica. Para ser completamente honesto, estou esperando algo um pouco mais rústico. Então, vamos ver aqui. Ok, muito bom. Certo, pessoal? Momento da verdade. Como ficou nossa linguiça emulsificada? Bem, deixe-me começar dizendo que eu acho que ficou fantástica. Claro, não está perfeito, não está 100% homogênea como você veria nas marcas comerciais de linguiça emulsificada. Mas quero dizer, provavelmente chegamos a uns 95%. Quero dizer, se você der uma olhada nisso, verá pontos de especiarias, algumas aberturas mecânicas e apenas algumas partículas muito pequenas de gordura. Fazer uma linguiça emulsificada é uma das linguiças mais complexas que você pode fazer, porque há muitos fatores envolvidos para fazê-la corretamente. O primeiro é a receita, certo? Então, a receita tem a quantidade certa de proteína, a quantidade certa de sal, a quantidade certa de água, sabe? Isso é só um dos elementos. O segundo é a técnica. Quando você adiciona cada ingrediente, está controlando a temperatura? Esses detalhes são fundamentais. E então, o terceiro é o equipamento. O problema que eu tenho com o meu processador de alimentos é que as lâminas estão constantemente girando dentro da tigela. E isso vai levar você a um estado emulsificado. Quero dizer, vai ficar homogêneo quando você terminar. Mas você aumenta a temperatura lá dentro tão rapidamente que é muito fácil quebrar a emulsão. Como você percebeu, no preparo da linguiça de hoje, a lâmina está girando e a tigela também está girando. Então, a carne só é picada uma vez a cada rotação. A temperatura permaneceu baixa quase todo o tempo, sem aqueles picos extremos que costumam ser um grande problema. Um dos motivos da perda de gordura na linguiça é a temperatura alta, que desfaz a emulsão e faz a gordura vazar. Eu não percebi esse problema com o cutter de hoje e conseguimos deixar as partículas bem finas. Eu acho que se a gente tivesse pré-moído, como falamos antes, tanto a carne quanto a gordura, teríamos facilitado bastante o trabalho logo no começo. E muita gente faz isso. Eles pegam o moedor, pré-moem a carne, pré-moem a gordura e depois colocam isso no cutter. Assim, o cutter não precisa gastar 5 minutos picando tudo, porque já está praticamente moído nesse ponto. Agora, ele está transformando tudo em uma pasta, que é exatamente o que você quer. Em termos de textura, estou adorando. Consegui uma ótima liga. Aqui você vê que está tudo perfeitamente unido. Está bem firme e elástico. Se eu dobrar, é exatamente isso que eu procuro. Você está vendo isso? Certo, vamos experimentar. Ó. Uau! Agora, eu não estou preocupado com a receita. A receita vai ser diferente para cada, salsicha emulsificada que você fizer. Então não é isso que eu estou procurando. O que eu estou procurando é a textura. E a textura depende da técnica e do equipamento. Uau, isso está muito bom. Esta pode ser a melhor salsicha emulsificada que eu já fiz, falando em textura. Já fizemos ótimas salsichas emulsificadas no canal, mas nunca alcancei exatamente essa textura com o Robocop. Ou ele bate demais, incorpora muito ar. Sabe, se você já fez uma salsicha emulsificada e bateu demais, então sabe que ela fica com uma textura muito estranha, quase como uma esponja. Uau, isso aqui não tem nada a ver com aquilo. Tem algo em uma salsicha emulsificada, feita corretamente, que é simplesmente incrível. Muitos acham que salsichas emulsificadas são apenas salsichas de hot dog baratas, mas isso está longe da verdade. Nós cozinhamos. Eu queria fazer isso, ao invés de só fritar na frigideira, eu queria cozinhar na água porque eu queria que você visse e eu também queria ver, na verdade, se a gordura iria sair.
certo? Imediatamente teríamos visto uma camada de gordura na água e não saiu uma gota de gordura, o que é absolutamente incrível. Provavelmente o maior problema que as pessoas têm quando tentam fazer salsichas emulsificadas. Seja, sabe, moendo a carne 10 vezes em placas diferentes e acabando com uma moagem bem fina. Ou no processador de alimentos, sabe? Se não quebrar, a gordura separa. Sem dúvida, o maior problema ocorre principalmente devido ao equipamento. O equipamento ou aquece demais a carne, ou você não teve a chance de triturar até que as partículas fiquem pequenas o suficiente para se unirem, ou você não extraiu proteína suficiente. Fazer salsicha emulsificada envolve muitos fatores. E tenho que admitir, esse cooler que compramos na Amazon foi muito tranquilo de usar. A temperatura permaneceu baixa quase todo o tempo e mesmo ao atingir o valor correto no final, subiu de forma gradual. Então, não foi como se eu estivesse com pressa ou estressado tentando colocar os ingredientes ali com calma. No geral, acho que isso aqui agora eu não chamaria de um cutter de carne barato de jeito nenhum. Acho que quando comprei foi um pouco mais de 500, talvez 499 dólares ou 520 dólares, algo assim. Então, ainda é um bom dinheiro, sem dúvida. Esse cutter me permitiu fazer uma linguiça emulsificada já na primeira tentativa, mesmo sendo a primeira vez que usávamos. Agora, claro, eu já conheço a técnica e meio que explicamos cada um dos passos aqui, mas logo de cara produzimos uma linguiça emulsificada com uma textura incrível, uma textura que eu ainda não consegui alcançar com o equipamento que temos atualmente. Então, para mim, isso é uma grande vitória. Quanto ao corte dos vegetais, eu realmente não estava preocupado. Eu sabia que ele faria um trabalho razoável. E, na verdade, ele fez um trabalho muito bom cortando os vegetais. O resultado final foi fiel ao que eles anunciaram na página deles. Quero dizer, do jeito que eu vejo, você não vai conseguir fatias uniformes, certo? Se você precisa de fatias perfeitas de 3 milímetros, essa unidade não serve. É um picador, praticamente um triturador, na minha opinião. Coloque os vegetais e deixe o aparelho trabalhar. Assim, terá vegetais picados. Para pedaços menores, deixe mais tempo. Se quiser pedaços mais grossos, retire antes. Dá para ver esse processo acontecendo sempre. Eu percebi que enquanto a gente guiava a carne pela tigela e movia para o centro, se eu colocasse um pouco de pressão demais, isso fazia a tigela desacelerar. É preciso se acostumar com a máquina, entender seu funcionamento e controlar a pressão na tigela para não forçar o motor. Vamos falar sobre limpeza, porque quando se trata de cutters ou buffalo choppers, ou como você quiser chamar, você quer limpar imediatamente depois de usar, certo? Você não quer simplesmente deixar sujo por aí. A tampa da unidade é fácil de remover, basta deslizar para a direita para enxaguar e lavar com sabão. Mas você realmente precisa pegar as ferramentas para remover a lâmina e para remover a tigela. Depois que essas peças são removidas, limpar ambas é incrivelmente fácil com um pouco de água morna e sabão. Outra coisa para ficar atento na hora da limpeza. Então, acabamos de fazer um lote de chouriço basco nesta área bem aqui. Esse pequeno protetor serve para ajudar a evitar que a carne saia disparada pela parte de trás, mas ele não é grande o suficiente, como você pode ver. E durante o processo de corte, um pouco de carne vai acabar saindo pela parte de trás, mas não é muita coisa. E geralmente fica contido bem aqui nessa área, que é fácil de limpar. Também bem aqui desse lado da máquina, que fica bem no lado esquerdo da tigela. Se você levar a carne moída até o nível de emulsificação, como fizemos no começo, essa área aqui vai acabar ficando com um pouco de carne. Fica muito pegajoso e a carne entra nos cantinhos embaixo da haste, onde será preciso uma escova ou palito de dente para tirar e depois usar a esponja ensaboada. Uma coisa que eu tenho feito é colocar um pouco de filme plástico ali antes de começar o processo, e isso facilita muito a limpeza. Então não são necessariamente fatores decisivos, mas é algo para ficar atento. Vamos limpar com água morna e sabão, inclusive a base. Vou montar tudo de novo e ficará pronto para o próximo uso. Essa unidade possui vários recursos de segurança. Não é possível ligar o aparelho ou girar a lâmina enquanto está aberto, pois há travas que desligam o motor. Mas quando a unidade está aberta, então, digamos que você está encaixando o recipiente ou digamos que você está apertando a própria lâmina. Aquela lâmina é incrivelmente afiada, inclusive na hora da limpeza. Ao limpar e desmontar a unidade,
a lâmina fica bem exposta e é muito afiada. Então acho que é muito importante ter cuidado, estar ciente de que isso é um perigo potencial. Talvez até usar luvas à prova de corte, que provavelmente eu deveria ter usado neste vídeo, ou até criar algum tipo de proteção para que isso não se torne um risco ou perigo. Sobre a construção, não tenho grandes problemas, principalmente pelo preço comparado a outros cutters. Mas essa pecinha aqui, eu realmente gostaria que fosse um pouco melhor construída, um pouco mais resistente, talvez um pouco mais segura. É aqui que a tigela fica apoiada. Ela pula para cima e para baixo nas molas, conforme o que você coloca dentro. E eu já precisei apertar isso algumas vezes, mas seria bom se essa peça em particular fosse um pouco mais reforçada, talvez só um pouco mais resistente. E vamos olhar a tigela para você ver do que estou falando. Então, essa tigela ela trava no lugar deslizando em alguns encaixes. Do jeito que a base é projetada, essa tigela pode sair desses encaixes quando você tenta apertar aquela porca em cima, e ela fica bem instável. Agora, eu vou dizer que, durante o uso, ela não fica instável de jeito nenhum e realmente permanece nos trilhos, como você viu na demonstração de quando picamos legumes e emulsificamos carne. Eu já tive a oportunidade de fazer várias linguiças com esse processador. Este é o chorizo basco. O que eu fiz foi usar o processador só para picar a carne, não para emulsificá-la. Também preparamos um pepperoni de veado estilo cup and char, que acabou de cozinhar, e agora iniciaremos a secagem. E também fizemos um salame de veado defumado, onde pegamos a carne e apenas passamos no processador em vez do nosso moedor. Queríamos texturas variadas e incluímos as carnes disponíveis. Usamos carne de porco, veado e gordura de porco em fases diferentes da trituração, criando um visual bonito, rústico e artesanal que me deixa muito empolgado. Esta é a Bierwurst alemã que fizemos no começo do vídeo. Estamos incorporando a parte emulsificada da salsicha com a parte moída mais grossa da salsicha e depois vamos defumá-la. E vai ficar absolutamente deliciosa. Para ver os vídeos completos dessas salsichas, inscreva-se no canal. Eles estarão na temporada 7 do Celebrate Sausage, que estreia em 1º de outubro. Beleza, pessoal? Esse é o picador tipo Buffalo que pegamos com o Taterwiese na Amazon. E olha, é um equipamento bem simples, conseguiu cumprir bem o que a gente queria. E ele produziu, sinceramente, eu estou meio surpreso porque não esperava muito, mas ele fez uma salsicha emulsificada muito satisfatória. Agora, eu acho que pré-moer a carne e a gordura vai ajudar o equipamento a produzir um produto ainda melhor, mas mesmo só jogando pedaços de carne semi-congelada nele para ver o que acontecia, eu gostei muito do resultado. Para mais informações sobre esse cutter que compramos na Amazon, deixarei o link do produto na descrição abaixo. E se você tiver alguma dúvida sobre a minha experiência, talvez a gente não tenha falado sobre isso neste vídeo, pode perguntar na seção de comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações para não perder nenhum episódio. Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo. Tchau! Bem, o sabor é incrível, mas a textura é ridícula.